Maravilha. Excelente. Então vamos hoje continuar o nosso processo de neurovendas e eu quero partir já do princípio de onde nós paramos ontem com vocês. Ontem nós paramos depois que nós ensinamos o nosso primeiro momento, que foi o mindset. E no mindset eu ensinei que era para vocês fazerem exercício pela manhã, olhando no espelho, falando aquilo lá. Quantos de vocês conseguiram fazer? Fora eu? É muito... Eu fiz. Você fez? Parabéns. Que legal, que legal. Meu marido me cobrou. Para isso que serve os maridos, né? Eu estava saindo sem fazer, ele disse, tá, você fez o treinamento ontem para quê? Então você tem que fazer, tem que praticar. Você sabia que o maior problema do ser humano não é a falta de conhecimento da informação apenas? É o que ele faz com a informação. Porque a gente só coloca em prática, aquilo que a gente coloca em prática a gente domina, né? Então eu quero animar vocês a colocar em prática o que eu ensinei ontem. Extremamente importante para vocês poderem praticar, para vocês poderem fazer, tá? Então eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente iniciar sobre o segundo momento. Eu disse que são 5 chaves para a gente acessar o inconsciente. Ontem nós falamos da primeira chave, que foi a chave do mindset, e hoje eu quero entregar para vocês as outras chaves, tá bom? E nós vamos caminhar nessa direção aqui com vocês. Veja bem, hoje nós vamos entrar na chave do poder da fisiologia. Anota aí no seu caderno, por gentileza, o poder da fisiologia. O que é fisiologia? A fisiologia, ela é a expressão física daquilo que está acontecendo comigo. Então, o meu foco, a minha fisiologia e a minha linguagem são as 3 pernas, eu chamo elas de a tríade da comunicação. São as 3 pernas que definem a minha comunicação. Então, aquilo que eu coloco foco, eu vou determinar como eu vou conseguir. E aí agora eu preciso trabalhar sobre a fisiologia. Como que a fisiologia muda a minha vida? Como que eu acesso esse aspecto da fisiologia? E no mundo do business, a fisiologia ela tem um papel tremendo, enorme, na hora da pessoa se negociar. Por exemplo, imagina que você está no seu business, que você está na sua empresa, no seu negócio, e de repente alguém entra na sua empresa. Essa pessoa ela entra com uma fisiologia de cabeça baixa, ombros caídos, andar lento, arrastando os pés, olhando para o chão, e ela chega até perto de você na sua empresa. O que você observa com a fisiologia dessa pessoa? Ela está animada ou desanimada? Desanimada. Determinada ou meio confusa? Confusa. Ela está autoconfiante ou ela está completamente perdida? Perdida. Imagina essa pessoa chegar para você na sua empresa e falar assim, eu estou procurando trabalho, vocês estão contratando alguém aqui? Não. Não. Mesmo que você esteja contratando, você vai dizer para a pessoa, não, a vaga já foi preenchida. Esse é o poder da fisiologia do ser humano. A fisiologia que você coloca na hora de vender vai determinar se você vai vender ou não. Então, por exemplo, eu sou um coach. Anota aí, Tayane. Eu sou um coach. Na hora de eu fazer o atendimento com o meu cliente, eu tenho que postar o meu corpo numa fisiologia de superioridade. Se eu sentar de frente com o meu cliente, deixar os ombros cair, soltar a barriga para frente, jogar as costas para trás, afrouxar a bunda e soltar o pescoço, o que vai acontecer? O cliente vai assumir. E o cliente vai querer falar, vai querer falar, vai querer falar. E quanto mais o cliente assume, mais eu me enterro na cadeira e mais eu perco. Agora, o cliente começou a falar, eu mudo a minha posição. Você não está me vendo agora, mas eu mudei minha posição aqui. Ó. Eu sentei, eu estou ereto. Vocês perceberam que até mudou meu tom de voz? Porque a voz agora sai direto do diafragma. Eu estou sentado numa posição ereta, com o pescoço para cima, numa posição de comando diferenciada. Então, no momento que você muda a sua fisiologia, você muda, inclusive, a sua linguagem.
Você muda o seu tom de voz. A fisiologia, ela é a parte mais importante na hora de um contato pessoal de vendas. Paulo, você está falando sobre isso, sobre contato pessoal e sobre contato de vendas por telefone. Eu não sei quantos de vocês estão se lembrando, mas ontem no filme nós mostramos umas cenas. Eu mostrei para vocês cenas de pessoas fazendo vendas por telefone e como que essa pessoa mudava o corpo dela, como que ela mudava o tom de voz, como que ela mudava a sua posição do tronco, da cabeça, para que ela pudesse falar com mais intensidade. A fisiologia na hora de vender, gente, é a chave extremamente importante. Quando você assume a fisiologia, quando você assume uma posição, você determina claramente quem é que está em controle. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm a mania e o hábito de ficar com a cabeça baixa. Cabisbaixo, cabeça baixa, significa que a pessoa está deixando que o outro assuma controle. Eu não sei quantos de vocês se lembram disso, mas eu quero chamar a sua atenção para o que eu falei sobre a comunicação inconsciente dos cérebros. Quando você entra num ambiente, quando você entra numa sala, numa loja, num balcão, o cérebro começa a criar uma comunicação inconsciente com o outro cérebro que está ali. E isso é algo, gente, assim, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ficar até meio preocupado. Eu falei, gente, será que isso aqui é coisa de espiritismo? Que loucura que é isso? Que comunicação inconsciente é essa? E é algo que normalmente acontece, porque existe os neutrinos. Anota essa informação aí no seu caderno. Existem os neutrinos. Talvez você nunca ouviu falar sobre os neutrinos, mas você vai ouvir agora. Os neutrinos, eles são as menores partículas do átomo. E eles passam através da matéria. E os neutrinos têm a possibilidade de carregar entre si a energia daquela matéria. E ele carrega a energia daquela matéria até 3, 4 metros de distância. O neutrino, ele passa pelo seu corpo, e quando ele passa pelo seu corpo, quando o átomo passa pelo seu corpo, até 3, 4 metros de distância, ele está irradiando a sua energia. Você já chegou num ambiente que, de repente, você fala, nossa, que ambiente pesado? Sim ou não? Várias vezes, né? Você já chegou num ambiente que você fala, nossa, que ambiente tranquilo, que paz que tem aqui, que lugar agradável? Essa sua percepção é por causa dos neutrinos. Os neutrinos que estão naquele ambiente passam pelo seu corpo, passaram pelos corpos de outras pessoas, e se a pessoa está em paz, imediatamente os demais estão em paz. Eles sentem aquilo. O contrário também é verdadeiro. Imagina que você está num ambiente de paz, de tranquilidade, e de repente entra uma pessoa irritada, irada, descabeçada. Dali a pouquinho, os neutrinos que passam por aquela pessoa vão carregar aquela energia dele, vão passar e tocar você. O que vai acontecer? Você vai começar a sentir um certo nível de irritação. Então, os neutrinos, eles são extremamente importantes na hora de nós empreendermos a questão da nossa fisiologia. E quando nós falamos em fisiologia, nós falamos em posição corporal. Agora eu quero que você imagine uma outra situação. Quero que você imagine que você está na sua empresa e entra uma pessoa na sua empresa. Cabeça erguida, ombros erguidos, levantados, peito aberto, caminhando com passos seguros, com um sorriso no rosto, semblante claro, chega até você e faz a pergunta: vocês estão contratando pessoas aqui? Só essa fisiologia dele
já te contagiou. Sim ou não? Sim. E o mais importante de tudo, te contagia 3 a 4 metros antes dele chegar em você. Quantos de vocês já ouviram falar aquela expressão assim? A primeira impressão é que fica. Que quando você cumprimenta uma pessoa, você tem que dar um bom aperto de mão. O aperto de mão, ele já é a segunda fase nessa relação e ele está no próximo módulo. A primeira fase que eu e você precisamos entender é a questão da fisiologia. E quando eu falo de fisiologia, eu falo de posição. Posição. E eu quero que você veja aí, no mundo do business, existem 3 posições de fisiologia. Anota isso, por gentileza. No mundo do business, existem o beggar, o giver e o prince. O que é isso, Paulo? O beggar é o pedinte. O giver é o doador. E o prince é o príncipe. Anotaram isso? Eu vou tirar essa tela, vou parar de share a tela com vocês e eu vou mostrar para vocês aqui na fisiologia como é que ela funciona. Olhando aqui então, a fisiologia. Olha só. Qual que é a fisiologia de um beggar? O beggar é o pedinte, ok? Então, a fisiologia de um beggar, ele é com a cabeça baixa, assim como está a minha, com a cabeça nesse nível. Ele é com o ombro caído, como eu estou aqui agora, e ele é com a mãozinha para frente. Essa é a posição de um pedinte. Se você está na rua, na porta da igreja, caminhando na calçada, e alguém vai pedir alguma coisa para você, é ou não é essa postura que a pessoa faz? Essa é a postura de um beggar. Ele fica com a cabeça baixa, mãozinha para frente e ombros caídos. Vamos lá? Quero você praticando a posição de beggar. Mostra aí para mim. Cabeça baixa, ombros caídos, mãozinha para frente. Põe a mãozinha como se estivesse pedindo uma esmola aí. Pode dar uma esmolinha, por favor. Essa é a posição de um giver. Ok? Agora eu vou ensinar para vocês a posição de um giver. O giver é aquela pessoa que tem a cabeça levantada, ombros eretos para cima, peito aberto. Ele está numa posição ereta. E normalmente o giver, ele não está com a mão como beggar. A mão do giver, ela é assim. Tá vendo? Se o beggar está com a mãozinha aberta, o giver está com a mãozinha assim para dar. Esse está com a mão para receber, esse está com a mão para dar. O que eu quero que você entenda? Que essas duas posições, elas acontecem todo momento na hora de fazer uma venda. Ela acontece todo momento na hora de fazer uma negociação. Em todo momento. Se é para fazer uma venda, se é para fazer uma negociação, a pessoa que vai conversar com um e que vai conversar com o outro, ela chega e quem assumir a posição de beggar, imediatamente o outro assume a posição de giver. O contrário também é verdadeiro. Quando você vai assumir a posição de giver, o outro imediatamente tem que assumir a posição de beggar. Paulo, por que é assim? Deixa eu te explicar por que é assim. Porque no mundo da comunicação do cérebro inconsciente, é assim que funciona. Se um cérebro está enviando comandos para o outro de que ele está na posição de giver, o outro imediatamente